A exposição da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje nós iremos ler dos versos 17 ao 32 do capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 17 ao 32. Leiamos a palavra do nosso Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Amados, eu gostaria que você gravasse esse título e pudesse compreender à luz desse título o que Paulo nos ensina, pois as suas admoestações, argumentações, bem como aplicações, reitera, à luz do texto que nós vamos considerar, e lido agora há pouco, reitera esse tema emerge do próprio texto. Todo cristão salvo foi chamado para andar em pureza. Todo cristão salvo foi chamado para andar em pureza. A gana por igualdade tem levado muitos a rejeitarem toda forma de distinção, a desprezo por distinções entre o santo e profano, luz e trevas, pois cada vez mais a igreja se confunde com o mundo. Cada vez mais fica difícil dizer quem é cristão, porque as mesmas obras que há na vida de um incrédulo, há na vida dos que se dizem cristãos. E devido a essa falsa premissa, amor, vamos incluir todos, vamos aceitar todos, venha como está, permaneça como está. Devido a essas falsas premissas, essas distinções, tem perdido, à luz das Escrituras Sagradas, o seu real significado: luz, trevas, santo, profano, justo, injusto. Amados, o cristianismo, ele distingue. O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, disse diante dos seus apóstolos: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Jesus, quando ele estava orando, ele não orou pelo mundo, sem qualquer distinção. Ele orou por aqueles que o Pai lhe deu.
E assim como nós vimos anteriormente, a respeito da unidade, a respeito do fundamento que permite o nosso crescimento e maturidade, hoje nós vamos focar, à luz do que Paulo ensina à igreja, o que é a natureza daqueles que professam essas verdades em Cristo Jesus, como eles se comportam, como eles vivem, porque nós estamos vivenciando um caos de identidade, a ponto de nós pensarmos que algumas pessoas são cristãs, mas que devido às suas atitudes, temos dúvidas, se de fato essas pessoas que se dizem cristãs, são realmente cristãs. Devido a esse caos de identidade, nós devemos nos voltar para as Escrituras, que revela quem de fato é cristão e quem não é. Porque Jesus Cristo, ele deixou bem claro que nós conhecemos as árvores pelos frutos, pois uma árvore boa não poderá produzir frutos ruins. Uma árvore ruim, de forma alguma, dará frutos bons. Pelos seus frutos, nos diz Jesus em Mateus capítulo 7, os conhecereis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, mostra as bênçãos que os eleitos desfrutam, que revelam de fato que esses eleitos, por extensão, vivem da forma que glorifica o Senhor que os elegeu. Até porque eles foram salvos do mundo, e embora estando no mundo, não vivem como o mundo, mas segundo a forma que Deus estabeleceu para andarem. Ou seja, eles têm uma norma que os orienta, eles têm uma palavra que diz como foram salvos e por que foram salvos. Nós estamos vendo que desde o capítulo 4, o apóstolo Paulo está considerando junto à igreja como ela deve se comportar. Igreja esta que comportava judeus e gentios. Então, como se relacionar? Como eles deveriam se unificar, sendo que eram pessoas de moral diferente, cultura diferente? O apóstolo Paulo os instruiu, dizendo que a cruz de Cristo aboliu tal separação. Agora não há mais dois povos, mas um único povo. E estabelecendo a unidade que somente o Senhor pode dar pelo seu Espírito, na medida que Ele transforma as mentes e corações, o apóstolo Paulo também deixa bem claro que é competência, a responsabilidade de cada cristão buscar promover essa união, buscar essa harmonia e desfrutar da paz que somente o Espírito da paz pode nos conceder. Então percebam que os salvos, eles são distintos do mundo, e por mais que muitas igrejas, muitos líderes queiram trazer uma igualdade entre cristãos e ímpios, seja através dos seus discursos ou ações, o cristianismo é antítese. O que é errado, o que é verdadeiro. Então vejam que o apóstolo Paulo, meus queridos, eles nos ensinou a respeito da unidade, que é extremamente importante para a igreja de Cristo, mas ele também ensina que a pureza, assim como a unidade, é importante para que a igreja desfrute de paz e de todas as benesses que Deus tem para ela. Se a unidade é importante, se o amor é importante, a pureza também é. E é isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo nos ensina no texto que nós acabamos de ler. Paulo nos dá 3 razões pelas quais nossa pureza se manifesta, evidenciando nossa transformação em Cristo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a romper com os velhos costumes. Então, se eu sei que como salvo fui chamado para andar em pureza, eu fui chamado para andar em pureza, e devido a isso, a palavra de Deus nos exorta a rompermos com os velhos costumes. Assim como ele iniciou o capítulo 4, aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo pontua para a igreja a sua autoridade como ministro do Senhor, como apóstolo do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. A declaração do apóstolo Paulo está revestida de autoridade, e diante do Senhor, ele está declarando como os profetas diziam: assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo, ele não está construindo uma ética situacionista,
no sentido de que você se comporta conforme as circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja, ele está exortando a igreja a compreender esse padrão normativo revelado pelo próprio Deus, que faz da sua igreja uma igreja completamente diferente desse mundo de trevas. Então o cristão, ele foi chamado para a pureza, e o cristão salvo, ele anda diferente. E é isso que o apóstolo Paulo, no Senhor, ele orienta a igreja. Que não andeis mais, como também andam os gentios. Em outra oportunidade eu falei para vocês notarem essa palavra, andar, que diz respeito ao padrão de doutrina assumido, que orienta comportamentos, relações e linguagem. Então notem que o apóstolo Paulo novamente ele está pontuando como os cristãos devem viver agora, eles que são salvos, pois eles foram tirados daquele lamaçal de pecado. O Cristo rompeu os seus corações trazendo luz e uma disposição para a santidade. Entretanto, muitos cristãos, embora tendo uma determinada maturidade ou conhecimento, ainda em alguma medida manifestam ações que condizem com o mundo e não com o cristianismo puro. Então o apóstolo Paulo os exorta: não andeis como também andam os gentios. E como é que os gentios andavam? Como é que eles se comportavam antes de conhecerem a Cristo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo, ele está dizendo que, olha, a igreja não deve viver mais dessa forma. Eles viviam nessas ações anteriormente porque não conheciam a Cristo. Porque o homem sem Deus, ele se sente autônomo, independente do Criador e construtor da sua própria história. Tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui é fruto dos seus próprios esforços, porque ele pensa em si mesmo como senhor da sua existência. Ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas por quê? Porque o seu entendimento está obscurecido. Não há luz do evangelho em seu coração. Não há um Cristo governando as suas ações, moldando a sua personalidade. O seu entendimento é obscurecido. E alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pensamentos vaidosos, entendimento obscurecido, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. E devido a serem insensíveis, terem um coração duro e contrário ao Deus revelado na criação e nas escrituras sagradas, vivem de forma dissoluta, vivem em pecado, como se Deus não existisse, como se eles nunca fossem prestar contas de suas ações e palavras, bem como também intenções. Seus pensamentos são vaidosos, são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O apóstolo Paulo, no final do versículo 18, ele pontua que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, têm um coração de pedra, e que as suas inclinações são continuamente contrárias a Deus, pois eles vivem alheios à vida de Deus, os quais, versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, são pessoas desavergonhadas, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amados, aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, é comum o adultério, é comum a prostituição, é comum a mentira. E essas pessoas que não têm Deus em suas vidas e que estão com o entendimento obscurecidos, vivem como se Deus não existisse, a ponto de considerarem o adultério, a mentira, a desonestidade como virtudes a serem observadas. É natural o ímpio viver dessa forma, porque não há um padrão de Deus que os oriente, não há luz do evangelho em seus corações, pois com o coração de pedra se tornam insensíveis
e se entregam à dissolução, ou seja, são desavergonhados, não têm pudor, não têm caráter. Pelo contrário, com avidez cometem toda sorte de impureza. Ou seja, eles são ferrenhos e estão dispostos com todas as suas forças a cometer toda sorte de impureza. Assim é o ímpio. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo o que os gentios eram antes de Cristo. Pessoas que viviam na promiscuidade, onde a corrupção lhes era natural, onde a impureza sexual ou toda sorte de impureza era a forma que eles orientavam suas vidas. Amados, Paulo está exortando a igreja a romper com os velhos costumes. E que costumes eram estes? Entendimento obscurecido, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, dureza de coração, insensíveis e ávidos em cometerem toda sorte de impureza. Assim são os ímpios. Assim são aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E como eu falei no princípio, quais ações lhe definem? Ontem mesmo eu estava conversando com a irmã de um outro estado, e ela estava falando: pastor, como pode? Aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes são aqueles que mais causam dor, tristeza. Aqueles que se dizem cristãos estão dentro da igreja, vivendo em desonestidade, mentindo. E eu disse para ela: minha irmã, tenha paciência. A igreja é composta de pecadores remidos. E dentre os remidos, há pessoas que nunca passaram por uma regeneração, uma conversão de fato. Então, as mesmas ações que havia na incredulidade, ou que há em pessoas incrédulas, há nelas. E se elas não se arrependem, se elas não confessam os seus pecados, é uma evidência que não houve uma regeneração em seus corações. É por isso que essas pessoas são definidas não como cristãs de fato, embora se digam cristãs. São pessoas que ainda estão em trevas. São pessoas que não passaram por uma conversão genuína. Porque o cristão, ele entende as exortações de Deus para a sua vida e ele rompe com os velhos costumes, porque ele sabe que ele foi tirado das trevas, ele foi tirado do lamaçal de pecado, para viver em santidade, separado para Deus, para viver conforme o Senhor quer. Então, se as suas ações evidenciam que você mais se assemelha a um ímpio, de que é um cristão salvo, você tem que refletir sobre aquilo que você está manifestando em termos práticos. Você tem que parar para pensar se de fato você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque dentro da igreja há muitos religiosos. Dentro da igreja há muitas pessoas que pensam que são cristãs, que foram regeneradas pelo Espírito Santo sem ser. E os seus frutos, as suas ações, definem quem elas são. Há de fato, na sua vida, abandono das velhas práticas mundanas? Porque, meus queridos, vejam que o apóstolo Paulo está exortando a romper com os velhos costumes. Todo cristão, ele foi chamado, todo cristão salvo foi chamado para viver em pureza, porque a palavra de Deus o exorta a romper com os velhos costumes. A palavra os exorta. Então, se em alguma medida, alguma prática na sua vida que não condiz com as escrituras sagradas, você vai lutar para abandonar essas velhas práticas mundanas, porque você é um salvo. Mas se você conserva, se você justifica as suas ações pecaminosas, questione a sua salvação. Se de fato você é uma pessoa regenerada, porque o apóstolo Paulo exorta a igreja a não andar mais como andavam os gentios que não conheciam a Deus. Paulo não nos diz simplesmente o que devemos fazer, ele também argumenta por que devemos fazer.
Os efeitos foram ensinados, os efésios, perdão, foram ensinados sobre uma mudança radical de mente e vida. Todo cristão salvo foi chamado para andar em pureza, porque o nosso argumento é a verdade de Cristo. Em segundo lugar, veja o que o apóstolo Paulo nos ensina dos versos 20 ao 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O apóstolo Paulo os exorta a romperem com os velhos costumes, e ele diz por quê. Ele argumenta por que eles deveriam romper com as velhas práticas. Porque agora eles estão vivendo a verdade de Cristo. Olha, meus queridos, como o apóstolo Paulo, nos versos 20 e 21, ele nos traz a ideia de escola. Aprendestes a Cristo, ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Amados, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, texto bastante conhecido, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele não se coloca como um dos caminhos, ou uma das verdades, ele se coloca como a verdade. Cristo Jesus é a verdade pelo qual nós aprendemos, não sobre ele, mas com ele. Porque Paulo, ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes. Veja que Paulo, ele não está dizendo que os efésios tinham agora uma teoria, um campo teórico a respeito de quem era Jesus. Eles aprenderam a Cristo, com Cristo. Então Paulo, ele está pontuando que Cristo, ele é a única verdade para a salvação de todos aqueles que nele creem. O Evangelho, ele não é simplesmente um sistema conceitual teórico que você pode defender no campo da economia, no campo da educação. A verdade do Evangelho é para ser vivida. É por isso que Paulo, através de aprendizado, ouvir e instrução, ele diz que andar com Cristo, viver debaixo do senhorio de Cristo, é semelhante a uma escola, que nós aprendemos com Ele. E a grande diferença, meus queridos, justamente é isso. Muitos cristãos conhecem algo de Cristo. Muitos cristãos, de fato, têm uma compreensão a respeito de quem foi Cristo, como se deu a ressurreição, como celebrar a ceia do Senhor, o que é o Evangelho. Agora, é completamente diferente um cristão que aprende a Cristo, que está com Cristo. Muitos cristãos falam sobre Cristo, mas falar com Cristo é diferente. Então o Senhor, ele lhe chamou para ser discípulo de Cristo. E olhe como Paulo, ele não diz só que nós estamos em sujeição aprendendo, mas ele também está dizendo que o nosso mestre é Cristo, quando ele diz: se é que de fato tendes ouvido. O discípulo, ele aprende com o seu mestre, assim como ele ouve. Que tipo de informação ele deve apreender em seu coração para viver aquilo que seu mestre ensina. E é impressionante como em muitas ocasiões o Senhor Jesus Cristo, ele se deparou com alguns questionamentos feitos pelos seus apóstolos. E Jesus, de forma atenciosa, amorosa, os ensina as parábolas. Em alguns momentos Jesus é duro, vocês ainda não aprendestes? Mas Jesus sempre os ensinava a respeito daquilo que eles não entendiam. Porque Jesus é aquele que nos considera como discípulos. E como discípulos seus, nós devemos considerá-lo como mestre, ou seja, ouvi-lo e sermos instruídos. Paulo, ele está dizendo que Cristo deve ser o assunto, objeto e ambiente da instrução moral que permite um novo viver. É por isso, meus queridos, que Cristo, ele é o referencial absoluto a ser seguido. E em muitas ocasiões, Cristo é estabelecido como nosso mestre e referencial de padrão assumido. Pois o apóstolo Paulo, no versículo 20 e no versículo 21, novamente ele está dizendo que Cristo, ele é o ambiente que permite um viver santo. Ele é o assunto pelo qual as nossas vidas são erigidas para a glória de Deus.
Ele é o objeto a ser buscado continuamente, não o mundo, não o que filósofos que não conhecem Cristo têm a dizer, mas o que Cristo tem a falar aos nossos corações e a nos ensinar. O argumento do apóstolo Paulo para rompermos com as velhas práticas mundanas é que Cristo é a nossa verdade. Aí no versículo 22 ao 24, Paulo diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. O apóstolo Paulo, ele não está simplesmente aqui trazendo mandamentos, mas ele está observando uma realidade daqueles que se converteram verdadeiramente a Cristo. Eles se despojaram do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências, desejos desenfreados do engano. Quando um cristão, ele não quer se despojar do velho homem, ore por ele, seja para a sua santificação ou para a sua salvação, assumindo que ele é um cristão nominal, não um salvo de fato. Porque o cristão genuíno, ele se despojou do velho homem, quando o Espírito Santo foi ao encontro dele, lhe trazendo convicção de pecado, e ao confessar os seus pecados, ele obteve perdão e purificação. Mas quando uma pessoa passa a justificar os seus pecados, tipo como Adão: Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi a mulher que me deu do fruto para comer. Vejam, meus irmãos, que o homem empedernido em seus pecados sempre trará justificativas para suas transgressões. Quando uma pessoa justifica os seus pecados, é porque não houve um arrependimento genuíno, porque aqueles que passaram pelo um arrependimento genuíno, naturalmente se desvencilham do velho homem. Sabe por quê? Porque a sua mente está sendo renovada, continuamente. Assim como Paulo diz no versículo 2, que o cristão, pela ocasião da sua conversão verdadeira, se despojou do velho homem, no versículo 23, ele tem a sua mente renovada pelo Espírito. E o seu entendimento toma uma outra forma. Ao invés de justificar os seus pecados, ele confessa. Ao invés de estabelecer as suas opiniões à parte das Escrituras Sagradas, ele diz: a palavra do Senhor assim nos orienta. Porque a sua mente está sendo renovada, o seu entendimento está sendo acrescido pelas revelações de Deus, que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Não é novas revelações, as revelações que já estão registradas nas Escrituras Sagradas. Aí no versículo 24 ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vejam, meus irmãos, que na medida que Paulo nos orienta, olha, não faça isso, ele também nos orienta da seguinte maneira: faça isso. Despoje-se do velho homem, tenham a sua mente renovada e revistam do novo homem. Paulo chama a nossa atenção pelo fato de que essa nova vida que nós temos em Deus é criação divina. Foi o Senhor quem nos criou para a justiça e retidão procedentes da verdade. Vejam, meus amados, como o apóstolo Paulo, nas Escrituras Sagradas, pontua que há sim uma distinção entre o cristão genuíno e aquele que não é. Hoje nós carecemos de estar pregando o Evangelho, as boas novas do Evangelho, a muitas pessoas que estão dentro dessas quatro paredes e que não passaram por um novo nascimento, por uma regeneração do Espírito Santo, porque estão com as velhas práticas, não têm as suas mentes renovadas, os seus entendimentos são obscurecidos, os seus pensamentos são vaidosos, as suas disposições são contrárias às Escrituras Sagradas. Há em suas mentes, vidas, palavras de baixo calão, ações que não glorificam o Senhor, pelo contrário, desonram o seu nome. Então carecemos de estar pregando o Evangelho a algumas pessoas que estão dentro da igreja, que pensam que são cristãos, mas que não são. Mas quando entram dentro da igreja, colocam
vestes, não segundo a justiça e retidão procedentes da verdade, mas se vestes de uma falsa religiosidade, de um falso cristianismo. Louvam, erguem as suas mãos e saem de dentro da igreja dizendo que estão bem com Deus. Mas é questão de tempo para continuarem mentindo, para continuarem se prostituindo, para continuarem desonrando o Senhor. E eu não falo simplesmente em termos de membros. Há líderes também que são instrumentos de Satanás, não do Senhor. Porque não há um instrumento mais eficaz de Satanás do que um falso ministro. Disse Spurgeon, e eu estou parafraseando. Vejam, meus irmãos, que o nosso argumento para rompermos com os velhos costumes é a verdade que agora deve reinar no meu coração e no seu coração. Então despoje-se do seu velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Que a sua mente seja renovada e que você se revista do novo homem, criado segundo Deus. Que as suas práticas glorifiquem o Senhor, que as suas palavras, que os seus sentimentos honrem aquele que lhe salvou. É por isso que você deve lutar contra a sua carne, mortificando-a todos os dias. Isso é despojar-se do velho homem e continuar progredindo em santidade. É mortificar a carne todos os dias. O cristão, ele sabe da sua dependência do Senhor continuamente. E jamais passará pela sua cabeça, a não ser que ele esteja com o seu coração insensível. Jamais passará pela sua cabeça a ideia de que ele não precise do Senhor. A ideia de que ele está forte o suficiente a ponto de não precisar da comunhão dos santos, a ponto de não precisar mais de celebrar a ceia de Cristo, de ter uma vida de oração e meditação nas Escrituras Sagradas. Isso não vai passar pela sua cabeça, porque ele sabe que o seu maior inimigo não é Satanás, o seu maior inimigo não é o mundo, mas a sua natureza pecaminosa, a sua carne. Então ele está aos pés do Senhor, ele suplica ao Senhor: Senhor, me reveste cada vez mais do Senhor, da tua palavra, me enche do teu Espírito, que os meus pensamentos, os meus projetos, sejam as coisas complexas ou simples, estejam no teu altar, aos teus pés, e que o Senhor ocupe continuamente os meus pensamentos. Então, diante de uma série que não glorifica o Senhor, ele para e diz: esse filme está extremamente envolvente, essa série é cativante, está tomando o meu tempo, mas eu vou romper com isso, porque desonra o meu Senhor, e isso está inflamando o meu coração contra o meu Senhor. Mortifique a sua carne. Deus em Cristo lhe deu a força necessária para se despojar do velho homem e se revestir do novo segundo Deus. Por isso, não há desculpas para a permanência no pecado. Inclusive, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz que aquele que permanece em pecado não é de Deus. João, ele é bastante claro e simples, bem como objetivo. Aquele que permanece no pecado não é de Deus. O cristão, ele falha, ele peca, ele cai, mas o Senhor o ergue, ele confessa as suas transgressões e o Senhor lhe perdoa, o Senhor lhe lava novamente. Ele continua a lutar contra a sua carne, ele continua a lutar contra os seus desejos desenfreados. Em algum momento, por algum motivo, seja circunstancial ou fragilidade devido à negligência dos meios de graça, ele peca contra o seu Senhor. Todavia, ele volta a si e diz: Senhor, eu pequei contra ti, me dá forças para eu continuar lutando contra os meus pecados, porque ele sabe que a permanência no pecado o configura como não salvo. E quantas pessoas hoje, que se dizem cristãos, continuam na prática do adultério, continuam na prática da prostituição, da mentira, da desonestidade,
são sonegadores de impostos e sempre estão procurando, nas circunstâncias, nas relações, obterem proveito. Por mais que eles tenham que denegrir a imagem de alguém, por mais que tenham que puxar o tapete de algum outro funcionário no trabalho, são pessoas que sempre estão procurando suplantar outros. Então essas pessoas que agem dessa forma não são cristãs realmente, porque o cristão, ele olha para o seu coração, apresenta ao Senhor e diz: Senhor, me dá forças para lutar contra esse pecado. Cristo lhe deu um novo padrão de vida, que está totalmente em desacordo com a vida anterior. Olha o que Paulo está nos dizendo. Paulo está dizendo que nós aprendemos a Cristo, com Cristo. Nós o ouvimos, Ele nos instrui, Ele é o nosso grande mestre, Ele nos proporcionou um ambiente para vivermos em piedade. E esse novo padrão que Cristo lhe deu, é completamente diferente deste mundo, está totalmente em desacordo com a sua vida anterior. Se por algum motivo você conserva ainda alguns pecados do passado, santifique-se em Deus. Peça perdão ao Senhor, pois as admoestações do apóstolo Paulo, bem como seus argumentos, dão lugar a aplicações, como estão sempre presentes nas suas epístolas. Daí a ideia de que todo cristão foi chamado para a pureza, porque seja as admoestações do apóstolo Paulo, dos versos 17 ao 19, bem como o argumento que ele usa para fundamentar por que os cristãos agora têm um novo padrão, versos 20 ao 24, que dão lugar às aplicações. Porque o evangelho aplicado aos nossos corações habilita-nos a vivermos piedosamente. Versículo 25, por isso, deixando a mentira, ele vai alistar, digamos assim, 6 negativas. Só que paralelamente às negativas estão aspectos positivos. Ou seja, deixem de fazer isso, façam isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como eu falei agora há pouco, o apóstolo Paulo não nos diz simplesmente o que não devemos fazer, mas também o que devemos fazer. Ao invés de mentir, fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Queridos, a mentira destrói a confiança. Como é que nós vamos nos manter unidos se há mentira no nosso meio? Vejam, meus irmãos, que a verdade ela deve reinar no meu coração e no seu. E essa verdade que deve reinar no meu e no seu coração, ela se evidencia nos nossos relacionamentos. Por isso, quando a verdade é professada, vivida, as nossas relações são fortalecidas. Porque a verdade professada evidencia confiança, ao passo que a mentira destrói a confiança e as relações, seja no casamento ou nas relações de irmandades que nós devemos manifestar. Ao invés de ser mentiroso, seja verdadeiro. Queridos, Jesus Cristo ele chama a nossa atenção quando ele diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Algumas pessoas dentro da igreja que perderam completamente a credibilidade. Ninguém dá mais ouvidos a ela, porque são mentirosas. Mas quando uma pessoa diz a verdade, por mais que as circunstâncias queira nos levar a duvidar, por mais que não haja as condições necessárias para que aquela palavra seja colocada em prática, devido nós sabermos que aquela pessoa é verdadeira, nós confiamos e esperamos. Poxa, se o irmão falou, vamos acreditar, porque ele não é homem de mentira. Que a verdade, meus queridos, sempre seja o foco maior
que nos unifica e que permite-nos estar em harmonia como cristãos. No versículo 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. É claro, meus irmãos, que nas Escrituras Sagradas há algumas iras que não são iras que estão relacionadas ou associadas ao pecado. Jesus, ele se irou quando ele entrou dentro do templo e viu os cambistas, os comerciantes vendendo. Ele ficou extremamente irado quando, ao invés da sua casa ser uma casa de oração, era uma casa de ganho pessoal. Ele expulsou aqueles homens daquele ambiente, ele se irou. O Senhor, ele se ira contra o pecado, porque a sua ira não está associada ao pecado. Pelo contrário, a sua ira é santa. E Paulo, ele diz o seguinte, olha, irai-vos e não pequeis. A ira aqui é a ideia de você ter zelo pela justiça, que você seja uma pessoa virtuosa. Mas devido à ira, muitas das vezes, dá lugar à amargura, ou ser uma brecha, um espaço para Satanás operar. Paulo, ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não conserve ira no seu coração por muito tempo, porque uma coisa é Cristo ter se irado, uma coisa é Deus se irar, outra coisa é você. Então não conserve por muito tempo ira no seu coração, porque pode ser um apoio para Satanás agir. Por isso que no versículo 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, porque Satanás, ele está ali próximo daquelas pessoas que estão iradas e que conservam a ira em seus corações por muito tempo, porque ele sabe que aquele sentimento pode ser associado ao pecado, ou dar lugar ao pecado. Inicia-se com a ira que louva ao Senhor, apreço pela justiça, pela virtude, e injúria com relação à injustiça e impiedade praticada. Ele sabe que essa ira, a princípio que é boa, pode ser associada ao pecado, quando ela é conservada por muito tempo, porque nós somos falhos. Então Paulo, ele diz, olha, não deis lugar ao diabo, não deem ponto de apoio para Satanás agir, irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Não é suficiente simplesmente deixarmos de furtar. Paulo, ele orienta aquele que furta da seguinte maneira: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Geralmente, Paulo, ele está citando aqui, sem sombra de dúvida, o mandamento 8. O 8º mandamento, não furtarás. Aquele que furta, ele pode estar abastado de bens materiais, mas devido a ser um coração pernicioso e tomado pelas trevas, ele quer furtar, ele quer continuar a roubar, por mais que ele tenha mecanismos para não fazer isso. Então, um cristão que foi convertido pelo Senhor, se antes ele furtava, ele não furta mais. Pelo contrário, ele trabalha para ter com que sobreviver, e até para ajudar outros, que é o que Paulo diz. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo, ele está dizendo o seguinte, olha, se antes você furtava, agora que você trabalhe para ter com que sobreviver e ajudar os outros, porque isso é ser cristão. No versículo 29, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra que era usada para identificar árvores, peixes ou frutas podres. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, veja que o apóstolo Paulo, dos versos 25 até o versículo 32, ele está falando que o evangelho aplicado aos nossos corações habilita-nos a vivermos piedosamente em todas as áreas, no campo das relações, no campo da sobrevivência, na relação com o próximo e com Deus. O evangelho nos nossos corações, quando reina, nos faz diferente deste mundo, seja nas ações ou na língua, que é o que ele diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Em Provérbios capítulo 12, verso 18, nós temos o seguinte: alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha o contraste de uma língua podre com uma língua, com uma boca, com lábios que manifestam graça, que transmite graça, edificação, conforme a necessidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há dentro da igreja muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas conservando ira em seus corações, que estão ensoberbecidas com os seus pensamentos, e que só saem dos seus lábios palavras podres, falando de A, B, C. Mas sabe por que essas pessoas falam mal de outras? Porque há pessoas que dão ouvidos. E quando você dá ouvidos a pessoas que ficam falando mal, que só lançam palavras podres, um dia você será objeto de falatório dela. E entenda que quando uma pessoa fala mal de alguém, ela está manifestando quem realmente ela é. Porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. E o cristianismo nos chama para a mesma realidade. Nós somos oferecidos como ovelhas para o matadouro todos os dias. Então Jesus, diante dos seus algozes, opressores, ele se manteve mudo, calado. Porque havia um propósito naquele sacrifício. Então não dê ouvidos a quem só lança palavras podres. Porque se você dá ouvidos para pessoas que só dizem palavras podres, você vai ser contaminado. Contaminado. Ao invés de palavras podres que nós venhamos conservar no nosso meio, palavras que edificam, meus irmãos. Eu não estou dizendo que nós devemos ser uma pessoa utópica, no sentido que, olha, tudo vai dar certo, tudo será mil maravilhas, é vitória sobre vitórias. Eu não estou dizendo que você deve ser essa pessoa, porque isso não condiz com a realidade. O pecado desestruturou esse universo. Então, há enfermidade sobre o bom e o ruim. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Mas o que eu estou dizendo é que você deve ter uma perspectiva de que o Senhor que providencia todas as coisas, está trazendo unidade, está trazendo crescimento, e apesar dos obstáculos, que nós venhamos ter uma visão otimista, à luz de Cristo Jesus, para as relações conflituosas que nós estamos presenciando, ou qualquer sorte de pecado que está entrelaçado no nosso meio. Que saia dos nossos lábios, não palavras amargas, podres, mas palavras que trazem edificação, conforme a necessidade. Pois no versículo 30, Paulo ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amados, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, que se entristece quando ao invés de nós nos unirmos, estamos ali promovendo desunião. Ao invés de nós nos amarmos, estamos ali causando conflitos, discórdia. Inclusive, a Bíblia diz que Deus ele odeia o homem contencioso, aquele que promove discórdia, contenda. Quando os cristãos estão se degladiando, o Espírito Santo de Deus se entristece. Quando a sua palavra é desonrada, quando a palavra de Deus é desonrada, o Espírito Santo se entristece. E nós fomos selados para o dia da redenção. Então que as nossas ações, o nosso linguajar, seja diferente do mundo. Manifeste a palavra de Deus. Versículo 31, Paulo diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Veja como Paulo está aplicando o evangelho. Não façam isso aqui. Sejam piedosos, crentes verdadeiros, genuínos, salvos, santos, para a glória do Senhor. Porque aquele que conserva ira certamente trará amargura nas suas palavras, porque o seu coração está tomado pela amargura, aquele sentimento de rejeição, aquela pessoa amarga que até rejeita, recusa reconciliar-se, é o amargurado.
Embora o pastor, embora presbítero, embora cristãos genuínos estejam ali querendo trazer a reconciliação, pessoas amargas recusam reconciliar-se. Porque a amargura é um sentimento conservado que resulta da ira. E a cólera, que é esse sentimento de ira desenfreado, e a ira, que é os sentimentos apostos sobre o outro, tudo isso, meus queridos, gritaria aquela pessoa que não tem domínio próprio sobre o que fala, que ofende o Senhor, blasfêmias. Tudo isso deve ser evitado por nós. E Paulo, no final do versículo 31, ele diz: e bem assim toda malícia. A malícia, ela se manifesta quando algumas pessoas, através de palavras, tentam denegrir, enganar, usurpar, reter o que não lhe é seu. Tudo isso deve ser evitado. Antes, versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, por várias vezes, ele diz que a verdade que deve reinar em nossos corações, nos leva a viver completamente diferente deste mundo de trevas. Então não é normal cristãos dentro da igreja com amargura, com cólera, com ira, com gritaria, com blasfêmias. Não é normal. O que é natural no nosso meio é reinar a compaixão, a bondade, o perdão, porque Deus em Cristo nos perdoou. E se por algum motivo há cristãos no nosso meio que não conseguem perdoar, é porque esse coração está tomado de amargura, cólera, ira. Por qual motivo nós não iremos perdoar aqueles que por algum motivo, através de alguma circunstância, nos prejudicou? Sendo que nós merecíamos o inferno, éramos indignos da bondade do Senhor, e o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Sendo que muitas das vezes nós sofremos alguns pecados, por que não iremos perdoar aquele que falou mal de nós? O importante é que não é verdade. Ao invés de nós estarmos olhando para aquela pessoa que tentou denegrir a nossa imagem, falou mal de mim, de B ou C, ao invés de nós olharmos para isso, que nós viemos nos contentar com a verdade. Ou seja, ela falou isso, mas não é verdade. Deus sabe do meu coração. Vejam, meus irmãos, que deve reinar no nosso meio pureza. A igreja, ela está negociando a pureza pela uma suposta paz. A igreja tem rejeitado a pureza porque ela quer sentir algo dentro do culto. Ela quer se esboçar em articulações. Ela quer ver um show. Ela quer ver luz, ela quer ver fumaça. E isso não traz pureza. O que traz pureza é o evangelho aplicado às nossas relações, à nossa vivência, como diz Paulo. Olha, ao invés de você ser mentiroso, deixa a mentira. Ao invés de ser mentiroso, fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros, estamos unidos, estamos na mesma caminhada, caminhando para o mesmo céu. Então, que não haja mentira, que não haja furto, que não haja palavras podres, sim palavras que edificam. Que haja isso no nosso meio. É isso, meus queridos, que nós precisamos nesses últimos dias. E como eu estava falando ontem para a classe de catecúmenos, se os cristãos refletissem mais sobre a riqueza espiritual que Deus lhes deu, a promessa exuberante, inefável, em termos de posses, que nós teremos naquele grande e glorioso dia, algumas picuinhas seriam desconsideradas. Algumas questões seriam resolvidas de forma mais fácil, mas o ponto é que há pessoas amarguradas, que se rejeitam diante do Senhor, porque com isso se demonstram que não são cristãos, e recusam a reconciliação, e ao invés de agirem como cristãos piedosos, vivem na prática de pecados, vivem em perversidade. Então, que ao invés de ter isso que havia nas nossas vidas quando éramos do mundo, que haja amor, que haja compaixão, que haja bondade na minha vida e na sua vida. A verdade deve reinar no seu coração e em seus relacionamentos.
Então, se fortaleça em Deus, evidencie confiança, falando a verdade. Porque, meus amados, nós fomos chamados, não para vivermos iniquamente, porque isso é o nosso passado, são atitudes de outrora. E o Senhor, Ele nos chamou para vivermos em santidade. Então que você possa lançar todos os dias para distante de você essa ética mundana, que é a mentira, a amargura, a ira. Que você lance para longe de você tudo isso. E que a ética centrada em Deus, a luz de Cristo Jesus, deve ser uma prática contínua na sua vida, bem como na minha vida. Pois à vista do que foi dito, vamos concluir, caminhemos para as considerações finais, porque toda a sessão considerada aqui, dos versos 17 até o versículo 32, o apóstolo Paulo está tratando de contrastes. Luz e trevas não se misturam. Não há como o santo e o profano caminhar de mãos juntas, porque o profano e o santo são antagônicos. Caminhar piedoso deve ser característica em sua vida. O Senhor nos chamou para a pureza, e devemos todos os dias nos lançarmos aos pés de Cristo, suplicando por purificação, porque somente Ele pode moldar o seu coração duro, somente Ele pode tirar da sua mente determinados falatórios que falaram contra você, somente o Senhor Jesus Cristo pode trazer paz ao seu coração turbulento e confuso. Somente o Senhor Jesus Cristo pode trazer contentamento ao seu coração, se você for um consumista desenfreado, e uma pessoa que vive de forma insensata, contraindo dívidas e mais dívidas. Somente o Senhor Jesus Cristo pode lhe trazer renovação de mente. Então que eu e você, todos os dias, estejamos nos lançando aos seus pés, para que Ele molde o nosso coração, transforme as nossas perspectivas, transforme a nossa visão de mundo, e nos leve àquele que nos salvou, e que deve também ser Senhor de nossas vidas, Cristo Jesus, porque somente através do seu Evangelho, a igreja se verá em purificação. Somente através do seu Evangelho, a igreja se manifestará como uma igreja pura, santa, sem mácula. Então se apegue à verdade de Cristo para a sua vida, todos os dias, leia as Escrituras Sagradas, e rogue ao Espírito Santo para que Ele esteja moldando o seu coração, porque você só precisa de uma pessoa, o Espírito Santo. Pois quando o Espírito Santo reinar no seu coração através da sua palavra, tudo mais será resolvido no devido tempo, de forma sábia e santa, porque é Deus reinando em sua vida. Amém. Se coloque de pé.